Boa noite, igreja, graça e paz. Tudo tranquilo. Queria primeiramente, como sempre, agradecer, honrar aqui a vida do pastor Marcos, da pastora Cristiane, e concedendo mais uma oportunidade de a gente estar sendo um instrumento do Senhor para falar com vocês, para falar com a igreja que somos nós. Amém? Bem, essa palavra, ela foi ministrada em outras oportunidades, mas eu creio que, assim como a Bíblia, assim como as Escrituras, você lê várias vezes, conhece a Bíblia teologicamente, de Gênesis a Apocalipse, mas do crente mais novato na fé até uma pessoa bem experimentada no Senhor, com muitos anos de convertido, a palavra de Deus, ela sempre vai falar de uma forma diferente, de uma maneira diferente, e em relação a esse tema, não é diferente. Então, até replicando aqui o que eu já falava, em outras palavras, eu não sou especialista, eu não tenho, a minha área de formação é educação física, mas o Senhor, Ele permite que nós descobramos aí talentos e dons que Ele nos deposita. E como é que surgiu o interesse pelo tema de finanças e administração financeira? Bem, lá por volta ali de 2019, eu comecei a estudar sobre investimentos, sobre bolsa de valores, sobre mercado financeiro. E com a inteligência artificial, na verdade naquela época já existia algoritmo, puxou para o tema administração financeira. Então, nada mais justo de que você, antes de empreender, antes de você investir, antes de você se lançar financeiramente em algo novo, que você, antes disso, você tenha as suas contas em ordem. Inclusive, nós vamos ver que é algo bíblico. Então, de início, eu vou recomendar uma literatura para vocês bastante profunda sobre finanças, que é a própria palavra de Deus, que é a Bíblia, que vocês têm aí consigo. E lá em Josué 1:8 fala o seguinte: não cesseis de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar, olha aí, o teu caminho e serás bem-sucedido. Amém? Então, a palavra de Deus é a fonte para toda e qualquer área da vida daqueles que buscam. E com finanças não é diferente. Mas, seguindo aqui adiante, prosperidade financeira, a priori pode parecer até redundante, Bastava colocar prosperidade no tema, e já estava tudo certo. Só que o conceito é um conceito muito amplo, muito mais amplo do que a gente imagina. Então, a nossa criação, ela, principalmente uma educação, quando ela não é cristã, ela mistura muitas coisas, sobre o que é riqueza, sobre o que é prosperidade. Mas assim, o que é ser rico? O que seria ser rico? O conceito de uma pessoa rica, Quem aqui acha que, por exemplo, eu até vou atualizar os números em relação da última vez que eu fiz essa pergunta para vocês. Mas quem aqui acha, por exemplo, que 1 milhão na conta hoje, 1 milhão de reais, numa circunstância em que uma pessoa tem 1 milhão, ela é considerada uma pessoa rica? Levante a mão aí quem acha isso. 1 milhão de reais na conta é uma pessoa rica? Uma pessoa levantou a mão ali. Bom, vou aumentar aqui a cifra. 5 milhões de reais é uma pessoa rica? Está aumentando. 10 milhões de reais é uma pessoa rica? Vou aumentar mais. 15 milhões, quem acha que é uma pessoa rica? E 20? O pessoal que ficou lá no primeiro milhão e no quinto ali,
eu vou depois conversar com vocês para ver se vocês me emprestam, porque vocês não estão achando que uma pessoa que tem 1 milhão na conta é uma pessoa rica. Então, eu vou pedir alguma graninha emprestada aí para vocês, certo? Mas a verdade é a seguinte, pessoal. Não há um conceito científico, não há um conceito acadêmico de riqueza, de alguém que seja considerado rico. Isso é muito relativo, mas muito mesmo. Então, isso vai depender do contexto social, do país, do grupo em que você está inserido. Então, se anime, porque talvez você seja alguém rico que está no corpo errado, está no corpo de pobre, por exemplo, né? Então, vamos nos animar aí, vamos declarar que nós somos ricos. Amém? Mas riqueza versus prosperidade. O que seria prosperidade? Há algum tempo veio um cristão aqui, um especialista sobre finanças, chamado André Hummel. Ele já teve a oportunidade de vir aqui à igreja pelo menos umas 2 vezes, né? Tanto no prédio antigo como nesse aqui. E ele tem um livro bastante interessante que se chama Prosperar é uma decisão, né? Então, nesse livro, lá no capítulo, tem a comparação de 2 pessoas. Uma pessoa que tem muitas posses, muita propriedade, que realmente tem os milhões na conta bancária, só que tem uma vida completamente destruída, completamente desregrada. E aí ele dá um exemplo de uma outra pessoa que não tem tantos recursos assim, só que é uma pessoa que anda nos caminhos do Senhor. Ele até coloca esse exemplo. É uma pessoa que tem um casamento equilibrado, é uma pessoa que tem filhos honrosos. Então, ele coloca bem essa diferenciação do que é ser rico e do que é ser próspero. Então, nem todo rico, ele é considerado uma pessoa próspera, né? Mas, será que o dinheiro, ele é algo repugnante, né? A gente deu um exemplo de uma pessoa que não tem tantas posses, mas é próspera, e a outra é rica, mas não é uma pessoa considerada próspera. Lá em 1 Timóteo 6,10, você pode abrir ou anotar aí para meditar depois, fala o seguinte, o apóstolo Paulo fala o seguinte: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então, isso aí é um alerta em relação ao nosso trato com o quê? Com o dinheiro. Mas será que o dinheiro ele não tem importância? Será que nós, como cristãos, temos que ter aquele voto ali, assumir aquele voto franciscano de pobreza, né? Então, eu me lembrei agora de um colega meu da polícia há alguns anos, e ele tinha uma convicção bem socialista e comunista, né? E aí, numa outra dada conversa, ele falando sobre trocar o carro dele e tal. Aí eu ainda tirei onda com ele na época. Ué, mas tu quer trocar um carro pelo modelo tal? Tu não és socialista, comunista? Ele disse, não, eu sou socialista, sou comunista, mas eu não sou franciscano, não. Eu não fiz voto de pobreza, não. Aí, numa hora dessa, não, Marquinho. Mas, se o dinheiro não tivesse tanta importância, né, ele não estaria, por exemplo, contido na palavra de Deus tantas vezes. E aqui eu listei alguns pontos que provam a preocupação do Senhor para que a gente realmente seja bons, excelentes mordomos com o dinheiro. Das 613 leis inseridas no Pentateuco, mais de 100 trazem o dinheiro como tema. O assunto finanças está inserido em 16 parábolas. Jesus falou sobre dinheiro cerca de 80 vezes. 20% do Sermão do Monte menciona assuntos financeiros, né? E, para fechar, né, essa questão de se o dinheiro é ou não um mal, lá em 2 Crônicas, capítulo 1, versos 11 e 12, após Deus, vocês conhecem a história, boa parte de vocês, né? Deus ali, Salomão diante de Deus
Deus pergunta para Salomão: o que é que você quer, Salomão? O que é que você deseja? E aí, Salomão, podendo pedir um monte de coisa, morte de inimigo, riqueza, né? Salomão pede sabedoria. E lá nesse trecho fala o seguinte: disse Deus a Salomão: portanto, foi este o desejo do teu coração, e não pediste riquezas, bens ou honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento são dados a ti, e te darei riquezas, bens e honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual. Então, percebam o seguinte, que antes de o Senhor conceder riquezas, que aqui foram as coisas realmente acrescentadas para Salomão, Salomão pede o quê? Sabedoria. Então, não adianta nada, e eu trago sempre esse exemplo, você ter o carro mais caro do mundo, mais potente do mundo, se você não tem habilitação, se você não sabe dirigir, se você não sabe colocar o carro numa vaga de ponta a ponta dessas paredes aqui, né? E eu me lembrei aqui de uma história que eu estava vendo na internet um dia desse, do seguinte: um cidadão, lá no começo dos anos 80, ele tinha por volta de 19, 20 anos de idade, e esse camarada, ele ganhou na loteria na época. E aí, fazendo os cálculos, o pessoal fez o cálculo lá, a atualização, a fortuna dele teria sido em torno de 30 milhões de reais, né, em valores atuais. E aí, esse camarada simplesmente torrou toda essa fortuna em 5 anos. E aí o jornalista perguntou para ele, né? Hoje ele está com 60 e poucos anos, é um cidadão lá de Salvador, lá na Bahia. Aí ele relatou o seguinte: não, eu ia numa loja, comprava um carro 0 quilômetro. Aí, de repente, acabava a gasolina, aí eu largava o carro, ia para a concessionária, pegava outro, né? E aí, numa moto, a moto furava o pneu, eu largava a moto na rua, ia lá e comprava outra. O cara nem lavar roupa ele lavava. Ele disse que comprava as roupas, quando elas ficavam sujas, ele jogava as roupas fora, descartava, né? E fora as outras bizarrices, né, que ele fez com dinheiro, né? Com mulheres, com farra, com cachaça, enfim. E aí, em 5 anos, esse cupim, né, esse cupim financeiro, ele conseguiu torrar 30 milhões de reais, né? Então, veja só, ele tinha o melhor instrumento do mundo, recurso, né? Ele tinha um carrão lá, potente, só que ele o quê? Não sabia conduzir esse carro, né? Então, faltou o quê? Faltou sabedoria. E o interessante é o seguinte, que no final da reportagem ele fala que lamenta uma coisa, né, nessa história toda, de nunca ter, nesse tempo todo, nesses 5 anos, de ele não ter comprado uma casa para a mãe dele. Vê que abençoado, né, para não dizer outra coisa. E aí, a gente revisando aqui o versículo, né, lá em 1 Timóteo 6,10, se a gente fizer uma leitura mais aprofundada, meditar mesmo na palavra, como a gente deve meditar acerca de outras áreas, em outros versículos, como a gente tem que ler mesmo a palavra de Deus, notem o seguinte, que o problema não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro, né? E aqui fala de cobiça, e pela cobiça, homens se desviam da fé. Então, o problema não é o dinheiro, né? O dinheiro em si, né, a matéria, o recurso, ele não tem poder nenhum sobre nossas vidas. Mas há um Deus chamado Mamon, né, muito citado na Bíblia, que é o Deus do dinheiro, que é justamente isso, a avareza, a ganância, o querer mais, né? Então, justamente nesse versículo, Paulo, ele alerta não pelo dinheiro em si, pelo recurso por si só, mas ele faz um alerta em relação ao amor e à cobiça acerca do dinheiro, que faz com que nós desviemos de nossa fé, assim como outros deuses também, né? Então, nós temos que vigiar sempre. Mas, no subtítulo, temos aqui a palavra educação.
né? Então, vamos falar aqui agora um pouquinho sobre educação em nossas vidas. Boa parte aqui, apesar de ter tido uma criação cristã, ter vindo de um berço cristão, né, recebeu boa educação, recebeu princípios, até mesmo não sendo um cristão evangélico em específico. Mas eu tenho certeza que 99% das pessoas aqui não receberam algo chamado educação financeira, né? Então, infelizmente, nós fomos criados da seguinte maneira, pelo menos eu falo dessa forma, né? Você ganha X, então você tem que comprometer X de despesa, né? Quem aqui teve esse tipo de educação? Levanta a mão. Essa deseducação de ganhar X e ter que gastar X, né? Eu acho que a maioria aqui, mesmo a filha ali de contadora, né? recebeu essa deseducação. Então, por exemplo, você recebe um aumento salarial, né? Eita, vou trocar de carro. Já quer torrar, já quer comprometer. Não, o dinheiro não foi feito para ficar parado, não. Não. Vamos gastar, vamos usar, né? E nessas andanças aí de estudos, né? De checagem com especialistas e tudo em relação a finanças, nós descobrimos o seguinte, que existe um ranking mundial de alfabetização financeira, né? Então, existe um ranking, assim como o IDH, de países que estão lá no topo, né? Países bem educados financeiramente. Quando eu falo bem educados financeiramente, a população, né, tendo a população bem educada financeiramente. E o top 5 quem é? Finlândia, Noruega, Dinamarca, Israel e Canadá, né? Então, para variar um pouquinho, 3 países escandinavos, né, que estão sempre ali no topo de qualidade de vida, que é a Finlândia, a Noruega e a Dinamarca, né? Israel está aqui e não é por acaso, pessoal. Existem princípios, e se você pesquisar, colocar, dar um Google, né, princípios, porque todo judeu, entre aspas, ou a maioria deles, prospera, né? Então, há uma lista de princípios que, inclusive, se baseiam na Torá deles, né, que é o nosso Antigo Testamento, e está lá, né, vários princípios que a gente já conhece, que a gente já trouxe aqui como versículo no momento de ofertas, que já houve pregação, enfim. Então, Israel não à toa está aqui, né? A gente sempre ouviu falar que o judeu, ele é o quê? Avarento, né? Tem esse estereótipo do judeu, mas não é que ele seja avarento, pelo contrário. Inclusive, um dos princípios que os fazem prosperar e que eles listam lá é a generosidade. Mas é justamente isso, é a palavra de Deus aqui atrelada ao povo judeu. E o Brasil? Qual é a posição do Brasil, já que a gente tem esse top 5 aí? O nosso Brasil, infelizmente, é da 3ª para a 4ª divisão. Está pior do que Santa Cruz e Náutico, misericórdia. É o número 74º, o Brasil, em educação financeira, né? Vejam só, percebam bem que educação financeira e IDH, qualidade de vida, são meio que espelhados, né? Se você pegar o ranking lá de qualidade de vida, né, IDH, saúde, saneamento básico, acesso à educação, e pegar o ranking, né, você pode pesquisar, pegar o ranking de educação financeira, é quase que espelhado. Brasileiros e finanças, né? Vamos lá para alguns pontos aqui, algumas informações sobre como nós somos. Olha, segundo o site Acordo Certo, 7 em cada 10 brasileiros não guardam dinheiro. 4 em cada 10 gastam mais do que ganham, né? Lembra da deseducação que eu citei aqui? Que a gente foi o quê? Criado, educado ou deseducado a gastar tudo que tem na conta bancária. Cerca de 6 em cada 10 dizem estar no vermelho. Mas hoje a gente está aqui para assimilar esses princípios, né? E para mudar. E aí, outra palavra que está lá
no subtítulo dessa palavra é a palavra poupar, né? Poupando e multiplicando. E um outro homem de Deus que é exemplo na Bíblia e que vale muito a pena e que é uma referência assim importantíssima de a gente trazer aqui é José. Então, eu vou trazer aqui alguns versículos, obviamente que não desde quando os irmãos o jogaram no poço e tal, que ele foi escravizado, mas eu acho que a maioria aqui conhece a história, de uma maneira, em linhas gerais, né? E quando o José ele está na prisão, né, vocês lembram o seguinte, que o faraó, que na verdade o Egito naquela época era uma potência, talvez a maior potência do planeta, seria uma espécie de Estados Unidos, né, comparando com dias atuais. O faraó, o governante religioso, né, desse lugar, ele tem aquele sonho lá, né, com espigas de milho seca, vacas magras, vacas gordas e espigas bonitas. E aí José é trazido à presença do rei para interpretar, né, esses sonhos, né, dentre a habilidade, além da habilidade financeira, né, a habilidade de gestão, de ser excelente naquilo em que ele fazia, José também tinha esse dom de interpretar sonhos. E aí, diante do rei, lá em Gênesis 41, 29 e 30, a Bíblia fala o seguinte: eis aí, vem 7 anos de grande abundância. Isso já é José traduzindo, interpretando o sonho de Faraó. Eis aí, vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. Né? Então percebam, José aponta um grande problema que acometeria o Egito, né? Seria um período de abundância, um período de prosperidade, né? De riqueza, e em seguida viria uma questão ali, né? Um problema climático que acometeria não só o Egito, mas aquela região ali no entorno. E aí José, ao mesmo tempo, lá em Gênesis 41, 33 ao 35, ele traz também a solução, né? E aí o faraó pergunta para ele, e aí ele fala: agora pois, escolha faraó um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a parte dos frutos da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham cereal debaixo do poder de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Né? A gente está falando aqui, pessoal, da nação mais rica e mais poderosa militarmente daquela época. Imagine agora você, com o seu orçamento de casa, com o seu salário, se você for um profissional, né, individualmente falando, ou um prolabore se você é um empresário. Imagine você com a sua humilde finança doméstica em casa. Ora, se a nação mais rica, ela precisou de um José, né, para alertar, e a gente vai ver aqui adiante que José vai ser esse cara, né, vai ser esse administrador, o que dirá de cada um de nós? Né? E aqui, o interessante é o seguinte, que José fala que Faraó tem que fazer o ajuntamento nos bons anos, ou seja, quando a coisa estiver boa, bem, né? Por quê? Porque quando vier a sequidão, não vai adiantar, não vai ter de onde tirar e guardar, não tem como, impossível. Né? E eu estava reestudando essa palavra e me lembrei de uma conversa que eu tive uma vez sobre fases de vaca gorda e vaca magra. Então, eu até comentei com alguém um outro dia o seguinte: quem é que não tinha aquela tia que era mais bombada, né? Como a gente fala no Recife, mais próspera, que tinha várias linhas telefônicas. Eu acho que o pessoal mais novo não vai nem entender o que eu estou falando, né? Que tinha várias linhas telefônicas alugadas. Não, fulano é estribado, ele tem várias linhas telefônicas alugadas, né? Então,
veio a quebra do monopólio, muita gente quebrou, muita gente mesmo, né? Veio o governo lá, o governo Fernando Henrique, quebrou o monopólio da telefonia, telefone barateou. E hoje ninguém nem usa mais linha fixa, né? Hoje é telefonia móvel. Então, perceba o seguinte, que o princípio bíblico de aquele que está de pé, vigie para não cair, ele se aplica também à parte de finanças. Então, a gente tem, infelizmente, essa tendência, né, natural de viver o hoje, de viver a bonança ali, né, de viver aquilo ali achando que vai ser assim para sempre. E a gente tem que se resguardar, a gente realmente tem que, e a Bíblia ensina isso, né? Bem, a seguir, como cada um, acho que a maioria aqui sabe, José assume esse papel de administrador, de vice-governador ali do Egito. Lá em Gênesis 41, 46 e 48, a palavra de Deus fala o seguinte: era José da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito, e ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito, durante os 7 anos, e o guardou nas cidades. Então percebam o seguinte, que José andava por toda a terra do Egito. Por que isso? Monitoramento. A gente lá em casa, né, principalmente a filha ali da contadora, a gente tem a planilha da gente de gastos, e aí fica ali no pé, alimentou a planilha hoje, colocou o débito tal, o crédito tal, né? Pessoal, uma outra coisa interessante é a seguinte, aos casados, inclusive tem um livro que fala, né, casal que pensa junto, financeiramente, enriquece também junto. Então, compartilhe com seu cônjuge, mesmo você sendo ali, tendo mais habilidade para administrar, para gerir as contas da casa, mas não fica aquela coisa, não, porque é uma receita e despesa de fulana e receita e despesa de ciclano. Não, a casa é uma só, a receita é uma só, as despesas são uma só, né? Então, busque seu cônjuge, torne ele como realmente um parceiro ali, como um sócio, entre aspas, como um parceiro mesmo, financeiro, para se ajudar, porque você está pilotando um barco em que a responsabilidade é sua, né? Em especial aos homens. Você que é o cabeça, você tem que trazer para si essa responsabilidade aqui, né? E trazer sua esposa como sua auxiliar. Então, quer deixar uma mulher estressada, né? Em específico a minha, leva a insegurança financeira para ela, né? Para você ver o estresse que vai ser, né? Então, mulher, ela quer o quê? Ela quer tranquilidade, ela quer paz. E para isso você tem que ser muito transparente nas suas finanças, né? Como é que estão as contas hoje? E aí? Já alimentou a planilha? Né, amor? Então, assim, como eu falei antes, uma nação, ela precisa de um José. Atualmente, por exemplo, existem técnicos do tesouro, né? Existem servidores de carreira que monitoram as finanças do governo, né? O que pode não parecer, né? E infelizmente há muita ingerência política em na administração de uma maneira geral, mas tem muita gente boa no serviço público que a gente tem que dar glórias a eles, assim, pela vida deles, porque se dependesse apenas da gestão dos políticos, a gente já teria quebrado há muito tempo, né? Então, o servidor de carreira ali do Tesouro, né, do Ministério do Orçamento, do Planejamento e Gestão, essas pessoas são meio que os freios ali. Lógico que tem aquelas intervenções políticas, infelizmente, nosso país é um país que é um país corrupto e tudo, mas, no geral, temos bons servidores nessa área aí, para justamente poder gerir isso e que a gente não venha a quebrar um país, uma nação, né? Então, outra coisa, todo país tem reserva em dólar, tem reserva em ouro.
e você não quer ter a sua reserva em casa, no seu porquinho, no seu cofrinho, né, no seu Nubank. Então pensam e reflitam bem. Multiplicando, né? A gente viu aqui que José, ele andava por toda a terra do Egito, e uma das orientações que ele dá para Faraó é que façam-se o quê? Ajuntamentos, né, das colheitas no período bom, no período de prosperidade, de riqueza. E isso teve uma consequência positiva adiante. E qual foi? Lá em Gênesis 41, 57, diz o seguinte: e todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Então vejam bem, no momento de crise, além de os celeiros estarem fartos para alimentar todo o povo do Egito, a nação ainda vendeu o excedente para outras que também precisavam, que também passaram por essa mesma crise climática nessa época aí, né? E a gente fala em fazer reserva de emergência, fazer reserva financeira, que é importante, mas abra também sua mente, medite e ore sobre, de repente, você empreender, de você ter uma segunda renda, de pelo menos você comprar um lote que seja, na cabeça mais conservadora que seja, de você comprar um terreno, um lote, esperar valorizar e aí depois usar na venda dele, né, vendendo esse lote para uma outra coisa, talvez um outro empreendimento, enfim. Abra sua mente, é como eu falei aqui, eu nunca me imaginei ministrar a palavra, ministrar curso sobre finanças, administração financeira. Então o Senhor, ore com Ele, né, peça a Deus para que Ele revele, desperte. Aí de repente tem empreendedores aí e talvez a palavra esteja sendo direcionada para alguém aí, né, que está com medo de empreender, né, de dar aquele primeiro passo ali para colocar um negócio. Bem, tem algumas perguntas aqui que eu queria que você fizesse para si e respondesse também, né, sobre como é que é o teu perfil, como é que você está lidando com as finanças de casa. E a primeira pergunta é a seguinte, que eu vou fazer, né, eu listei aqui algumas perguntas para a gente fazer aqui uma espécie de check-up. Consumir para você é uma terapia? Existe uma patologia que trata do vício de comprar, né? E a palavra é tão complicada que da outra vez eu usei uma cola e esqueci de trazer anotado aqui, né? Existe sim, existe esse vício. Ativa aí hormônio, né? Ativa aqui prazer no cérebro, e há pessoas que realmente, infelizmente, precisam de tratamento, né? Isso eu já estou falando no nível patológico, viu? Aí, como alerta. Mas, consumir para você uma terapia, quando você é um grande banqueiro, fica fácil, né, sofrer desse mal aqui, mas nem todo mundo aqui, né, é um banqueiro. Pergunta 2. Você tem a necessidade de comprometer todo o recurso ganho de modo extra ou quando recebe um aumento salarial? Lembram lá da necessidade, da deseducação, né? Você recebe 10 mil, tem que gastar 10 mil. Recebe 5 mil, tem que gastar os 5 mil, né? Fica agoniado ali quando tem algum dinheiro ali na conta bancária. Então, faça essa análise, pergunte para si. E aqueles, inclusive, né, eu toda vez faço essa listagem aqui de perguntas, relembrem aí as respostas que tiveram na outra vez e as respostas que vocês estão se dando hoje. Como é a sua relação com um cartão de crédito? Sim, voltando aqui para esse ponto 2, né, da necessidade de comprometer todo o orçamento, os especialistas falam o seguinte: viva sempre no andar de baixo, viva sempre um passo atrás daquilo ali que você pode viver. Então, em relação a um bem, por exemplo, trocar de carro, trocar o celular, será que você realmente está tendo essa necessidade? O veículo está dando problema, está dando prejuízo,
ou realmente você tem que trocar seu aparelho celular, então talvez você queira dar um passo à frente para mostrar para algumas pessoas que pode, que faz, que acontece, né? E Jesus nos ensina o quê? Humildade, né? Dentre outras e outras coisas. Como é a sua relação com o cartão de crédito, né? Eu fiz aqui até da outra vez uma dinâmica com um mini teatrozinho aqui com o Adriel da outra vez, né? Sobre a questão do dinheiro de papel, que cada vez mais está raro, né? Hoje em dia, e a diferença de você comprar alguma coisa com o cartão de crédito. Por quê? Quem é da geração um pouco mais antiga, né? O acesso ao cartão de crédito não era um acesso tão democrático como é hoje. Então, pessoas que tinham cartão de crédito, e muitos cartões, eram pessoas de classe média alta para cima. Então, eram poucas bandeiras, né? Poucas marcas, digamos assim, de cartões de crédito, na época, ali nos anos 90 para trás, começo ali dos anos 2000. E aqueles que tinham, eram pessoas que tinham uma condição socioeconômica um pouco mais elevada. Só que assim, a gente tinha uma noção de quando o dinheiro era de papel, do seguinte: você tinha R$10 na carteira e um produto custava R$5. R$10, troco de 5. Você, psicologicamente, você tinha aquele impacto de perda, né? Eita, menos 5 no subconsciente. Com o cartão de crédito, não. Você, né, se você não tiver controle, cuidado, noção, não alimentar a planilha, o que é que acontece? Você gasta como se não houvesse amanhã. Quarto ponto, vem pensando ou já tem algum ativo em paralelo em sua renda principal? Então eu falei sobre empreender, né? De repente, comprar ações, fundos imobiliários. Eu comecei assim, só que antes Deus me direcionou para que eu organizasse minhas finanças. Tudo que você tem hoje está te servindo completamente. De repente você tem um monte de roupa no guarda-roupa que não utiliza, que não usa, e aí vem o quê? O princípio da generosidade, né? Podia estar vestindo alguém, uma pessoa, no lugar de estar ali as traças no guarda-roupa, no closet, né? E algumas vezes até você está com uma roupa que cabia em você, não cabe mais, aí você, não, eu vou emagrecer, né? Vou comprar um Monjaro, vou emagrecer e eu vou caber nessa roupa de novo. Só que aquilo ali está se perdendo, né? Aquilo ali nem está te servindo e nem está servindo a uma pessoa ali que de repente está precisando. Ponto 6. Tem detectado se há algum alimento em sua feira mensal que está se estragando com frequência? Então tem duas dicas que os especialistas falam, por exemplo, quando você vai à feira, vai a um supermercado. Uma, não vá com fome, né? Que o que você vê, não, eu vou comprar isso e tal. Não vá com fome e evite levar a criança, viu? Evite levar a criança. Porque às vezes quando você chega em casa, você tem uma surpresa, né? Foi um biscoito lá, recheado holandês de R$30 que... Como é que isso veio parar aqui? Né? E tal. Tem investido na sua formação profissional? Talvez a falta de oportunidade que você está tendo na sua empresa, ou talvez o norte que você quer ter para começar a empreender, seja a necessidade de que você se capacite. E hoje está muito fácil. Hoje, ao mesmo tempo que a internet ela pode ser algo ruim, uma maldição, né? A rolagem lá do Apocalipse, como um pastor certa vez, alguns dias atrás, pregou aqui, é uma fonte também de bênção, é uma fonte fácil, facílima de conhecimento. Faz monitoramento regular das finanças domésticas. Alimentou a planilha hoje? Tem que ser regular, tem que ser diário, né? Hoje a gente vive no virtual, dinheiro de papel, como eu falei, aquele choque psicológico da perda, né? A gente não tem mais, meio que se perdeu. Então, a gente pode monitorar por aqui, inclusive. Conhece outra forma de investimento diferente da caderneta de poupança?
Caderneta de poupança eu acho que é algo que vai se extinguir em pouco tempo, porque hoje qualquer conta digital tem lá a caixinha que rende um CDB, que rende um CDI, né? E finalizando essas perguntas, o último ponto, né, que como cristão é de suma importância: como tem sido sua relação com o dízimo? Eu já falei aqui algumas vezes que quando eu me converti, né, recém-convertido ali, era uma área em que eu ficava buscando lá no Google teorias, teologias que desprezassem a obediência de devolver o dízimo. Mas o Senhor falou comigo, isso já faz muitos anos, assim, rapidamente Ele foi lá, corrigiu, e hoje zero problema, né, em obedecer. Bem, para finalizar, eu queria ler aqui com vocês 1 Timóteo 4, do 4 ao 5. Pois tudo que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Amém? Então, reflita nisso. Eu acho que Deus, eu acho não, né? Deus, Ele quer que seus filhos realmente provem o melhor dessa terra, e Ele, além de outras áreas, né, como casamento, criação de filhos, enfim, emoções, Ele também tem esse desejo no coração, de que nós sejamos bons mordomos, porque afinal de contas, tudo é dele. Então, todo dom e talento que você tem, veio dele, e tudo tem que voltar em forma de adoração e louvor, para a honra e glória dele. Amém? Eu queria orar com vocês agora, né? Queria que você fechasse seus olhos e que a gente meditasse nessa palavra. Especialmente, a gente aqui, eu não conheço a situação financeira de ninguém aqui, né? Além da minha, assim, em profundidade, mas diante de tudo que foi falado aqui, diante de tudo que o Senhor, Ele trouxe, nós cremos no seguinte, que você que está passando aperto, você que de repente está vivendo um bom momento, coloca a palavra no teu coração, porque é cuidado do Senhor, tanto aquele que está numa situação financeira realmente precisando, necessitando de um milagre, talvez seja, não sei, desobediência, talvez seja, enfim, quem vai falar é o Espírito Santo para você. Eu queria realmente, esse momento agora, que a gente fechasse os nossos olhos. Vamos orar em específico por essa área, né? Área que o Senhor também quer cuidar. Pai, eu coloco a vida, Senhor Deus, de cada pessoa aqui nesse lugar. Eu coloco, Senhor, a vida de cada irmão. Eu coloco cada situação financeira, Pai, quer seja ruim, quer seja boa, como vigilância. Pai, que cada palavra aqui, Senhor, possa não só ser contida, mas também que ela possa ser praticada, Pai. Eu oro, Senhor Deus, por milagres financeiros. Eu oro também por ousadia no empreendedorismo, Senhor. Eu oro para aqueles, Senhor, por um despertar daqueles que precisam capacitar-se. Senhor, cuida de cada um aqui. Dai-nos a mesma unção que Tu deste, Senhor, a José. A mesma, Senhor Deus, unção, Pai, dada naquele momento em que Salomão pede sabedoria. Nós te pedimos a Tua sabedoria nesse momento, Senhor. Sabedoria para gerir todos os recursos que o Senhor coloca em nossas mãos. Que tudo seja consagrado a Ti, Senhor. Que tudo realmente retorne a Ti como louvor, como glória, Senhor. Pai, realmente vem destravando aqui aquelas pessoas que estão desempregadas, aquelas pessoas, Pai, que estão passando por uma situação ruim em suas empresas, Pai. Declaramos, Pai, nós te pedimos as Tuas bênçãos. Coloca a Tua mão, Deus, intervém. Espírito Santo, intervém, dá sabedoria, Pai, a cada empresário, Senhor,
a cada pessoa que é funcionário aqui, nesse lugar. Senhor, declaramos prosperidade financeira, Pai. Prosperidade financeira aos teus filhos, às tuas filhas, Pai. Sim, Deus, para louvor e honra e glória do teu nome, Senhor. Que o coração de cada um aqui, nos tempos bons, seja um coração que mesmo, Senhor, mesmo tendo prosperidade também, seja um coração voltado a Ti, que Te priorize, que Te coloque em primeiro lugar, Pai. Nós também, Senhor, não queremos espírito de idolatria para o dinheiro, não. Que cada um aqui veja o dinheiro, enxergue, Senhor, finanças, enxergue recursos como instrumentos, Senhor, como instrumentos, tudo para Teu louvor, para Tua honra e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Salva de palmas para o Senhor. Amém.